Boa tarde, então, colegas, para a nossa primeira reunião do nosso ambiente de inovação do Instituto Farroupilha. Então, 6 de março, de 2024, 14 horas e 6 minutos. Então, a gente chamou eu, a professora Thaís, para que a gente pudesse conversar com os ambientes de inovação, sobre como que a gente pretende fazer esse ano acontecer juntamente com vocês aí nas pontas, que estão nas pontas aí nos nossos campi. Lembrando, que a gente está agora num movimento, desde o ano passado a gente vem discutindo que nós crescemos ainda bem nessa parte de inovação, cultura maker, empreendedorismo, que agora nós possuímos ambientes de inovação em cada campus. Então a gente está meio que subdividido em vários grupos de trabalho, várias temáticas que está acontecendo. Então aqui conosco estão presidentes e membros NITs, presidentes do comitê gestor da incubadora e membros do comitê gestor da incubadora, coordenadores de laboratórios makers e membros de laboratórios makers, certo? Então, o nosso grupo de inovação, o nosso grupo da cultura maker, do empreendedorismo, está cada vez mais agregando mais colegas, e isso é muito importante. Seja TAI, seja docente, todos são bem-vindos, então, nessa cultura de inovação que a gente está estabelecendo institucionalmente. A ideia qual é? A gente trouxe uma pequena pauta, eu e a professora Thaís, certo? E a partir dessa pequena pauta, então, a gente vai discutir com vocês, vai dialogar com vocês, certo? E depois a gente também vai ouvi-los. Para criar uma sistemática, antes de passar para a palavra da professora Thaís, a gente pretende não se deter alguns assuntos muito específicos, porque serão tratados pelo grupo específico, certo? Então, aqui uma maneira geral. A gente vai ver que a gente vai chegar depois num ponto de cultura maker, a gente vai falar de uma maneira geral, e depois o grupo da cultura maker vai estabelecer lá seus assuntos, assim com a incubadora e assim dos demais. A gente quer passar então uma visão geral do que a gente pretende fazer em 24, claro, nessa ideia desse primeiro ano, que durante o ano a gente vai conversar. Professora Thaís, por gentileza, boas-vindas. Obrigada, Anderson. Pessoal, boa tarde, vocês veem que eu estou com duas contas aqui, porque tive um problema no meu computador, não sei o que é, minha câmera não está funcionando, mas o Anderson já fez a apresentação e as boas-vindas. O meu nome é Thaís Baldiceira, acho que talvez alguns que estão chegando ainda não nos conheçam, Anderson? Então, a gente também se apresenta, sou professora da área da informática aqui do campus Júlio de Castilhos, e trabalho, então, junto com o Anderson, na coordenação da inovação tecnológica. Essa reunião é uma reunião mesmo para a gente recepcioná-los, para a gente conversar um pouquinho em aspectos gerais, nos apresentar, dar boas-vindas para aqueles que estão chegando, dentro dos nossos 3 ambientes da inovação do IFAR. Nós antes tínhamos apenas um NIT, que englobava tudo, agora nós também temos, depois começou uma incubadora tecnológica, que também veio junto com o NIT, e agora, no ano passado, nós conseguimos, então, que todos os campos, terminamos agora a prestação de contas do edital, todos os 11 campi também têm, então, o seu Lab Maker, que são os 3 grandes ambientes de inovação que nós temos no IFAR. Então, é um prazer bem grande estar com vocês nesse dia, Nós preparamos um material, como o Anderson disse, temos muitos assuntos para falar, mas hoje vai ser num âmbito mais geral mesmo, e a partir até do mês que vem, Anderson, a gente também vai falar sobre isso, nós teremos reuniões com os campi, Então, cada campo vai ter seu espaço para falar dos seus problemas, para discutir, para a gente poder ajudar num panorama mais específico de cada campus. Então, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos e contem conosco, Eu e o Anderson, a gente está sempre aí buscando ao máximo para melhorar todo esse ano desafiador, de 2024, com muitos planos para esse ano, tá bem? Obrigada. Obrigado, Thaís. Obrigado, pessoal. Antes de mais nada, pessoal, só para que a gente tenha uma ideia, eu não sei quanto a vocês, mas parece que a gente já voltou faz 3 meses das férias, E a recém fechou 3 semanas, Então, a gente não chamou essa reunião antes, a gente conversou com alguns de vocês antes, em função que a gente tinha que deixar o pessoal chegar nos campi, o pessoal conversar internamente. Então, a gente achou bem importante fazer essa reunião já em março, para que a gente também pudesse tratar de alguns assuntos que vocês depois replicassem dentro dos campi de vocês, Então,
Pessoal, se vocês pararem, então é a terceira semana, né? Começamos no meio lá no meio da semana no meio de fevereiro, daí mais 2 semanas, a primeira então semana cheia de março é o que nós estamos agora. Bom, vamos lá então. Pessoal, qual é a ideia, tá? Vamos falar um pouco do nosso planejamento. Claro, o planejamento ele pode mudar, a gente vai planejar, obviamente, especificamente. Capacitações, cursos, formações de GTs, trabalho a fazer, o Sol Summit, o primeiro grande evento que nós vamos participar, o Bye Bye Boss 24, Lab Maker, incubadora e assuntos gerais, certo? Então a gente vai por esses tópicos e a partir desses tópicos então a gente começa então toda essa a nossa conversa. Bom, pessoal, o que a gente quer conversar com vocês, tá? Antes de mais nada, a professora Thaís já avisou e nós já vamos seguir a mesma metodologia que fizemos no ano passado. Haverá um espaço nosso, NIT Reitoria, com um ambiente de inovação de cada campus para tratar exclusivamente dos anseios, certo, do campus. Vou pegar aqui o primeiro que está aqui na minha frente, é lá o professor Cristiano lá de Frederico. Então haverá uma reunião do NIT Reitoria, certo, com o NIT, melhor com o NIT não, com o ambiente de inovação de Frederico para tratar coisas específicas de Frederico. Então a gente pretende fazer isso ao final, começar essa marcação ao final do mês de março, nessa última semana de março, certo? E fazer tudo em abril para que a gente consiga conversar com todos vocês até abril. Mas durante esse período, as nossas programações, os nossos eventos, as nossas atividades e demandas, elas continuam, certo? É só para que vocês saibam que a gente vai ter um espaço para conversar somente lá, que a professora Camila Coleto, lá de Júlio Castilhos, só sobre Júlio Castilhos. Como é que está o laboratório, como é que está a incubadora, como é que está o NIT, né? Pontos positivos, pontos negativos, os feedbacks, o que nós ficamos de fazer no ano passado que ainda não foi feito, o que melhorou, o que a gente tem que fazer. Então, essa conversa individualista, tá? Com cada campo, para que a gente possa, então, saber das dores de cada um, porque não tem um espaço, né? E nem também é interessante trazer isso no grande público. Vai acontecer da mesma maneira do que aconteceu nos outros anos. A gente vai abrir uma planilha compartilhada com todo mundo, com datas e horários possíveis. Dentro dessa data e horário possível, a gente vai conversar, tanto reitoria quanto vocês, o melhor horário ali, tá? Vai ser algo público, que dá lá, por exemplo, lá, São Vicente do Sul, vai saber qual é o horário que São Borja já marcou, para marcar em outro horário, tá? Então vai ser bem tranquilo. Isso já veio a acontecer. E também é interessante que, nesta reunião, vocês também consigam trazer e convidar os próprios DPEPs dos campi, certo? Para que também esteja uma ação colaborativa, para que saiba da própria direção do campus do que está acontecendo e o que a gente está pensando como ambiente, como NIT, como ambiente de inovação dentro de cada campus. Tá? 2. A gente tem uma rotação muito grande de colegas que estão nos ambientes de inovação. E a gente, desde o ano passado, nós fizemos um Forms chamado Perfil dos Servidores que atuam nos ambientes de inovação, e essas informações são importantes nós termos, porque nós precisamos responder questionários que vêm de CETEC, MEC, Formigt, Portal, agora é o sistema Monitor, sobre, por exemplo, qual é a qualificação dos servidores que atuam no nosso ambiente de inovação, qual é a grande área da formação deles, certo? Há quanto tempo eles atuam? Então, isso é muito complicado para nós, quando receber esse questionário, mandar e-mail para cada um de vocês. Então, nossa ideia é fazer esse perfil já no primeiro semestre, até maio, nós coletarmos essa informação e nós termos isso. E, obviamente, depois a gente vai deixar pública para que todos vocês também tenham esta disponibilidade de informação. Quais são os colegas que são da área das agrárias? A gente tem lá um total de 17. Quais são os colegas que atuam na área de inovação que são da área da saúde, ou da área do direito, da área da comunicação e informação? Então, para que isso fique uma coisa muito transparente e clara, que vocês também possam usar até para algumas apresentações, algumas demandas que vocês possam ter. Nós, NIT Reitoria, eu e o professor Thaís, vamos atualizar e vamos enviar para vocês. E vocês, obviamente, a gente sabe que muitos ambientes de inovação do campus têm o seu próprio grupo do WhatsApp, certo? Então, ali vocês conseguem se replicar. Bom, outra coisa importante, a atualização das portarias.
como eu acabei de falar. A gente tem colegas novos que entraram, colegas que saíram, portarias que a gente tinha do ano passado que não estão mais vigentes. Isso é importante a gente também ter essa atualização, essa formalização. Tá? Então, nós também estaremos enviando essa solicitação de atualização. Anderson e Thaís, continua a mesma portaria. Ok, sem problema. Houve mudança. Então, por favor, envie em anexo essa portaria correspondente, seja do LabMaker, seja da incubadora, seja do NIT. Tá? Então, essas atualizações é importante a gente ter e a gente gostaria que, quando houvesse essas modificações, automaticamente fosse enviado um e-mail, né, com essa cópia para a gente poder também estar tudo organizado e também para ser consultado. De repente, eu acho ainda que o presidente NIT em São Borja é o Frank, mas na verdade mudou, não é mais o Frank, agora é o Bruno, dando exemplo, certo? Mudou lá em dezembro, só que a gente não sabia, então a gente acaba fazendo essa comunicação com vocês, certo? E por último, pessoal, nós já havíamos conversado também no final do ano passado, no nosso encontro em novembro, a gente está finalizando vamos chamar de repositório, um site interno da reitoria, pelo próprio Google, onde a gente vai centralizar todas essas informações. A partir de que algumas categorias, algumas ações, algumas coisas já forem sendo finalizadas, a gente vai publicar para vocês. Por exemplo, toda e qualquer gravação que nós fizermos de NIT, de CGIC, de Bye Bye Boss, de LabMaker, a gente vai centralizar no ícone gravações desse site, certo? Um dia tu quer ir lá repor essa informação, saber o que aconteceu numa reunião que não estava presente, então a gente quer centralizar essas portarias todas no site, os novos fluxogramas que a gente também está agora atualizando em 24, né, que a gente tem alguma coisa defasada, então tudo isso será centralizado. Nós vamos aos poucos acabar com aquele drive compartilhado, de alguma demanda, de um fluxograma. Então tudo a gente pretende finalizar já ao final do ano com um site 100% redondo. Assim que os menus ou os tópicos forem ficando prontos, a gente vai avisando e liberando para vocês. Pessoal, a parte de certificação já está pronta, a gente já tem todo o ano em 2023 no site do NIT. Se algum servidor, se algum aluno nosso não tem o certificado de todos aqueles eventos que a gente organizou ano passado, só chega lá, clica no ano e depois clica no evento, vai estar o seu certificado e vai baixar, tá? Agora a gente está fazendo um processo retroativo, a gente está inserindo 2022, 2021, a gente vai se autoalimentando dessas informações. E por último, antes de eu passar a palavra para vocês sobre o planejamento, pessoal, uma situação que está acontecendo que eu quero compartilhar com vocês que a gente precisa modificar, tá? Nem sempre, ou quase sempre, os eventos que acontecem no nosso ambiente de inovação passam pela reitoria, porque cada campus, cada ambiente, cada incubadora, cada maker, cada NIT tem, obviamente, o seu privilégio e a sua ação de executar essas ações sem comunicação conosco. Porém, essa informação, esse curso ao finalizado, a gente precisa de métricas, pessoal, tá? A gente vai bater muito em cima desse tópico. Geração de métricas, geração de números do ambiente de inovação. Por exemplo, os únicos números que eu e a professora Thaís temos aqui na reitoria são de eventos realizados por nós da reitoria que a gente tem um controle. Então, eu não sei, vou pegar aqui, por exemplo, o Ruminique, que está aqui na frente aqui, se o LabMaker de Alegrete executou alguma ação, fez alguma coisa em Alegrete, quantas pessoas participaram? Não entra no meu quantitativo. Eu não sei, por exemplo, aqui, o Getúlio, lá em Frederico, se fez alguma ação de empreendedorismo, quantas pessoas participaram? Eu não sei, a Fátima Zan, lá de de Santo Ângelo, executou alguma formação, um workshop da parte que nos compete e eu não tenho essa métrica, certo? Eu não estou dizendo que nós temos que participar. O que estou dizendo é que nós temos que criar um consenso entre nós, que a gente tem que gerar números para que isso tudo faça parte do nosso ambiente de inovação. De repente, eu acho que simplesmente 2% de toda a nossa comunidade acadêmica participou dos nossos eventos. Mas, na verdade, é muito mais do que isso. É 11%. Só que eu não tenho essa demanda. Só que para que isso aconteça, pessoal, eu preciso
Isso depois, tudo que eu estou falando aqui, eu vou mandar por e-mail para todo mundo, para que você saiba. A gente precisa categorizar o nosso público. Para que, ao final do ano, ao final de um semestre, ao final do mês, eu consiga saber qual foi o meu público atingido de docentes, tais e público externo. Eu tenho que saber se eles são homens, mulheres ou outros. A gente tem que fazer essa categorização. Eu tenho que saber quantos participaram no total em São Borja, em Frederico, em Santa Maria, em Jaguari, em Uruguaiana, certo? Eu tenho que saber de onde eles também provêm, de onde que eles são, de qual campus eles são. Então, isso, pessoal, quando vocês forem fazer algum evento que tenha a inscrição, eu estou solicitando que esses campos sejam obrigatórios. Vou lá, vou pegar aqui o Tamioso lá em Jaguari. Vai fazer um evento de empreendedorismo. Então, vai obviamente pegar o nome, vai saber se ele é docente, se ele é TAI ou se ele é público externo, certo? Vai saber se ele é técnico, se é graduação, se ele é pós-graduação ou é outros, né, que seja do público externo. Vai saber se ele é homem, mulher ou outros, certo? Então, a gente precisa dessas métricas, depois a gente precisa gerar informações sobre isso, tá? Então, a partir de 24, é uma solicitação nossa, e para vocês também é interessante que depois vocês vão ter um número no final do ano, certo? Vai chegar lá o Cristiano e o Frederico, ele vai apresentar o relatório do ambiente de inovação, certo? Para o campus, ele vai ter lá, ó, do campus Frederico, X docentes participaram durante o ano, X discentes participaram durante o ano, X da comunidade externa participaram do nosso evento. Entre eles eu tive uma porcentagem de alunos do técnico, uma porcentagem de alunos do superior, uma porcentagem de pós-graduação, certo? Isso também fica melhor estruturado para a gente. Compreendido? Avisando. Toda essa informação que eu vou solicitar, eu vou mandar um e-mail para os NITs, para as incubadoras e para os lab makers, certo? Para que vocês saibam dessas ações para a gente poder centralizar. Alguma dúvida? Pessoal, eu não estou acompanhando o chat, tá? Então... Eu estou acompanhando aqui, Anderson. Tá, só para dizer, a Yoshane, né, nos perguntou quais as informações nós precisamos coletar. Enfim, né, pessoal, a gente ainda não pensou numa dinâmica, né, mas a gente está pensando talvez uma planilha partilhada, onde a gente possa colocar o nome do evento, de qual área, quantas pessoas participaram e fotos, alguma coisa assim. Mas é importante lembrar, bem como o Anderson falou, sobre a parte das incubadoras, né? Lá no nosso modelo CERN, a gente já tem que fazer isso, a gente já tem que registrar esses nossos eventos, deixar lá. Então, é mais ou menos similar, né, para os outros ambientes de inovação. Eu acho que foi o Bruno também que perguntou sobre o site, nós ainda não disponibilizamos. Estamos na parte final ali da revisão final, né, Anderson, atualizando todas as portarias, e em breve enviaremos também o link. É um site interno, né, nosso, do IFAR, né, que a gente consiga, então, ter todos os nossos regulamentos, portarias, conhecer todo mundo, mas a gente logo vai mandar. A ideia, pessoal, obrigado, professor Thaís, a ideia é que a gente consiga já liberar pelo menos 40% ou 50% do site para algumas informações já agora em março. Tá? A gente está finalizando, tem 2 alunos nossos que estão aí finalizando essas informações, então algumas coisas a gente já está atualizando. A parte do certificado dos 23 já está pronta, até acho que eu já liberei em alguns grupos do WhatsApp, não me lembro lá do Bye Bye Boss, daquela formação de sensibilização, do NIT Day que vocês participaram, certo? Já tá disponível, depois a gente passa também para que vocês. Então, assim, ó, não está 100%, a gente está passando para uma fase ainda final disso aí. Alguma dúvida no tópico 1, planejamento 2024? Para que a gente possa depois ir adiante? Não? Ok? Beleza. Então, pessoal, vamos então para o tópico 2. Opa, Henrique? Só para colocar no planejamento a questão do NIT Day, alguma coisa tem planejado para a data, só para a gente se organizar na questão de agenda. Para além disso que o Henrique comentou, né, tem a possibilidade de a gente fazer alguma viagem técnica, né, que a gente terminou o ano passado pensando em fazer e não sei se andou, né, mas
colocar essas possibilidades também, porque até hoje chegou o e-mail para nós para a gente planejar as ações que a gente possa incluir lá, né? Eu estou colocando coisas genéricas, né? Como a gente fez nos outros anos, mas está vendo a possibilidade também. Eu sei que tem muita coisa que vocês têm que pensar, organizar e estão estruturando tudo, né? Mas nesse sentido também contem com a gente, se quiserem algum auxílio, tá? Eu, pelo menos me coloco à disposição, tá? Henrique, Bruno e demais, tá? É exatamente o próximo tópico da pauta esse, tá? Que a gente vai falar sobre, então, bem ao encontro do que vocês falaram, que são as capacitações e cursos, né? Capacitações e cursos envolve viagens técnicas, né? Envolve eventos que a gente vem participar, envolve o nosso NIT Day. Mas para que nós possamos começar, a gente tem que entender bem, pessoal, que existem situações e formações que são específicas, certo? A gente sabe que o pessoal que trabalha na cultura maker tem uma formação específica. A gente sabe que o pessoal que trabalha com empreendedorismo quer uma formação específica. A gente sabe que o pessoal que trabalha nos NITs ali, mais na própria intelectual, parte de escritório e projetos, precisa de uma formação mais específica, certo? A ideia das nossas capacitações e cursos é envolver tudo isso. Por quê? Porque tudo envolve os nossos ambientes de inovação, certo? Eu, por exemplo, junto com o Sr. Thaís, a gente mais ou menos não, a gente já definiu, igual vocês aí nos campi, que cada um vai cuidar de alguma ação, porque a gente sabe que é humanamente difícil a gente participar de todas as qualificações, de todos os cursos. Está envolvido diretamente com incubadora, está envolvido diretamente com LabMaker, está envolvido diretamente com NIT, certo? Mas a gente abre esta posição. Para começar com isso, a gente recebeu ao final do ano passado, inclusive eu já conversei com o Cristiano, a sugestão de nos fazer um InovaCamp, tá? Uma sugestão que o colega Cristiano comentou ano passado, de a gente fazer uma série de eventos, seminários, cursos, aí a gente tem aí várias opções, só que eu acho que o Cristiano ele foi muito, como é que eu digo assim, eu até brinquei com ele, né? Ele foi bem detalhista, só que eu achei muito próximo, tudo num semestre só, uma formação, um evento por semana, ou a cada 15 dias, né, Cristiano? Cristiano, vou passar para ele daqui um pouco. Só que eu acho que não, a gente acha que a gente tem que crescer aos poucos. Qual é a minha sugestão, antes de passar a palavra para o Cristiano? Eu gostaria que, dentro daquele e-mail que o Cristiano enviou, Cristiano que eu digo, o NIT Frederico enviou, na pessoa do presidente NIT, Cristiano, que várias pessoas depois comentaram lá que foi enviado 23 de dezembro, 21 de dezembro, né, Cristiano? No apagar das luzes do semestre, certo? Do ano passado, de fazer uma formação em conjunto, que eu digo, na organização em conjunto, onde cada camp organizaria um workshop, um seminário, uma formação, uma palestra e assim por diante, certo? Eu acho legal a ideia, só que a gente precisa arredondar melhor, certo? Eu falei para o Cristiano, eu achei interessante, mas eu queria fazer isso um InovaCamp anual. Inclusive, eu levei isso para a reunião, eu e a professora Thaís levamos isso para a reunião de coordenação do NIT com a direção da PRPVGI, tá? Tivemos o aval perfeito do pró-reitor, da diretora, a professora Tirsa, e a gente está pensando agora em fazer esse InovaCamp naquele edital de formação para servidores. Sabe que a gente tem um edital que está aberto pela PRDI, desculpa? PIDS, o nome? Isso, PIDS, obrigado, Henrique, o PIDS, onde a gente vai formalizar, certo? Então a gente vai formalizar. E a minha ideia, para finalizar a escrita, melhor, para começar a escrita e finalizar, que nós pegássemos aqui um representante por campus, e eu acho que tem que ser o NIT, e organizar de uma maneira que a gente possa se ajudar neste primeiro momento. Eu acredito que a gente possa fazer de 6 a 7 eventos, sendo cada evento organizado por uma dupla de campus, certo? Para que não fique pesado, e a gente encerre no NIT Day em novembro, presencialmente. Então a gente lá em dezembro, em novembro, a gente vai trazer, sei lá, uma pessoa, ou 2 pessoas, uma mesa redonda, não sei, a gente vai organizar. E encerra essa formação, essa capacitação de servidores do Instituto Federal Vermelho em inovação, em cultura maker, em empreendedorismo e tudo mais. Tá? Então, só uma primeira dica,
eu vou fazer o Cristiano falar um pouco da ideia dele que surgiu e a gente abre então um pouquinho. Cristiano, por gentileza. Olá, pessoal. Todos me escutam bem? Sim. Então, assim, final do ano passado, então, voltei pilhado do Innova Day em Santa Maria, né? E pensei, não dá para deixar o final do ano acabar sem botar um pouquinho de fogo no parquinho. E naquela ideia, assim, a proposta foi da gente, como é que se diz, juntar forças, né? Porque, na verdade, assim, a gente faz já muita coisa e, infelizmente, a gente não documenta muito do que a gente faz e fazemos separados, né? A gente não junta forças para maximizar o que a gente vem fazendo. E a ideia, então, do Innova Camp é da gente fazer exatamente isso, ter um evento que seja para o Instituto inteiro, né? Mas que não sobrecarregue somente a reitoria, somente um camp. Pelo contrário, que a gente possa, cada camp, assumir uma parte do compromisso e aí fazer, então, uma transmissão, que aí pode ser, digamos assim, a primeira, por exemplo, agora, o Anderson disse que a reitoria vai encabeçar a partida, né? O evento pode ser, o primeiro momento, ele pode ser 100%, sei lá, a reitoria vai fazer 100% online, com transmissão simultânea para todos os campi, e aí cada camp se organiza em quais turmas que vão assistir, se todas as turmas vão assistir com transmissão nas salas, se a internet deixar, né, e faz o controle da ficha de presença, né, toda essa possibilidade. Não, a reitoria tem espaço lá, na reitoria vai ser presencial, mas com transmissão online ao vivo para todos os campi. Então, assim, é uma possibilidade da gente fazer um evento que pode ser tanto presencial como online ao mesmo tempo, abrangendo todos os campi de maneira coordenada, de modo que a gente saiba, em abril, quem vai ficar responsável, abril não, lá em maio, digamos, vai ficar responsável Alegrete Frederico, tal data. Bom, a gente já faz uma campanha antecipada para aquela data lá de maio, para que todos os campi tentem se organizar, na medida do possível, para que uma ou mais turmas, naquele dia, naquele horário, possam assistir, registrar a presença, né, gerar uma certificação para quem está assistindo, e é uma maneira da gente também poder trabalhar essas questões de inovação, de divulgar a inovação dentro dos campi, né, e trazer mais para a gurizada também o que está acontecendo, o que é essa inovação, como é que pode acontecer, como é que vai ser feito, e de maneira a não sobrecarregar ninguém, porque se a gente for deixar tudo, por exemplo, nas costas da reitoria, o Anderson lá pelas tantas vai dizer, tchau para vocês, estou saindo fora. E qualquer campo que ficar responsável por tudo também não vai encarar. A gente tem que lembrar que as nossas equipes são pequenas, né? Temos pouco pessoal dentro dos núcleos, então é uma maneira da gente maximizar a ação, abranger um número maior de pessoas, que eu acho que a gente precisa ter essas ações dentro dos campi para o pessoal ver o que está acontecendo. Eu vou dar um exemplo bem simples. Eu participei de uma disciplina de metodologia extensionista. Eu dei a disciplina de metodologia extensionista para o Ciências da Computação, semestre passado, pessoal do segundo semestre. E eles desenvolveram projetos de PPI que são de inovação tecnológica 100%. E eles desenvolveram só como se fosse um trabalho para fazer dentro do curso, sem nenhum outro, como é que se diz, outro impacto fora. Aí no final, quando eles apresentaram, eu disse para eles, gurizada, vocês estão com baita material para o Bye Bye Boss, para as feiras de inovação tecnológica. Vamos fazer o seguinte, semestre que vem, no que for dado o start do Bye Bye Boss, eu vou convocar vocês a se inscreverem para o Bye Bye Boss. Iniciou o ano agora, 2 grupos do ano passado já pedindo quando é que vai iniciar o Bye Bye Boss para eu ir conversar com eles, né? Ou seja, a própria gurizada nossa não tem uma noção de que eles estão produzindo inovação tecnológica em quase que todas as disciplinas por aí pelos cursos, né? Mas eles não sabem disso, eles não têm essa noção. Então, acho que é importante um evento desse tipo para o nosso público interno, para eles verem os potenciais mas principalmente não sobrecarregar nenhum campus,
na execução do evento como um todo. Obrigado, Cristiano. Eu vou passar a palavra para a professora Camila, Júlia Castilhos. Professora Camila. Boa tarde a todos os colegas. Sobre essa fala a tua fala, Anderson, e a fala do Cristiano, né? Eu vi a proposta do Cristiano ano passado e eu achei, assim, uma proposta super interessante, mas desafiadora, né, Cristiano? Porque justamente era de 15 em 15 dias, enfim. Mas aí eu e a professora Yoshane e o professor Everton conversando aqui, a gente entendeu que a gente tem que fazer isso a nível de Campus Júlio de Castilhos. Então, nosso primeiro grande objetivo é, até a metade do ano, trabalhar com a cultura da inovação no campus. E aí, sim, Cristiano, a gente tem já uma programação de 15 em 15 dias, aqui no nosso campus. Estamos fechando essa programação aí, tá? Mas já tem uma certa frente aí. Mas não necessariamente para todo o campus, né? Atuações mais específicas para cursos, porque daí também não mobiliza todo mundo, ponto. No dia 13 de março, agora, a gente tem o NUGEDS, que todo mundo sabe, todo mundo conhece, né? E nós pedimos um momento para o NIT no NUGEDS. Então, no dia 13, a Thaís sabe, né, que é daqui, a gente trata a Thaís é daqui, mas a gente trata a Thaís como reitoria, nós do NIT, né, mas a Thaís sabe. Então, e sabe, nos ajuda. Então, no dia 13 de março, a gente já vai ter uma ação do NIT, uma programação do NIT no NUGEDS. E eu ia entrar em contato com vocês, mas aí o Anderson veio com essa reunião, eu não quis, Anderson, te incomodar. Então, eu estou trazendo aqui, nós temos dia 13 a fala da Khadija Facim, pós-doutora em administração com ênfase em inovação, co-criadora de grupos de pesquisa, o primeiro grupo do Brasil em ecossistemas foi co-criado por ela, e ela fala muito bem, ela discute muito bem essa questão das mulheres na ciência e das mulheres na inovação. Então, a gente vai fazer dia 13, e eu tinha solicitado para o NUGEDS a possibilidade de transmitir para todo o instituto, tá? E eu estou me virando com isso. Então, eu largo aqui para os colegas, de repente a gente pode aproveitar essa fala da Khadija, que ela é muito interessante, gente, ela tem ela é muito boa, tá? Ela é muito boa. De repente, se vocês quiserem utilizar essa programação para todos os campi, ou para algum campi, também isso para nós não é um problema, ao contrário, é, né, uma alegria poder compartilhar. Então, o Campus Júlio de Castilhos já vai começar com essa programação, né, aproveitar o Dia Internacional das Mulheres para trazer essa discussão. E depois de 15 em 15 dias, a gente vai trazer alguns palestrantes para nichos mais específicos do campus. O nosso colega, o Everton, está se dedicando bastante, a gente quer fazer em maio uma programação bem específica para o LabMaker, inclusive trazendo gente de fora, escolas, para conhecer o LabMaker. Enfim, né, a gente está com isso e a gente quer compartilhar, se alguém tiver interesse. Inclusive, parece que dia 26 de março, o professor Anderson vai vir aqui no nosso campus, tarde e noite, para ser um dos palestrantes. Não sabia, estou sabendo agora. Mas me disseram que tu vem, acho que eu falei que sei lá com quem, com a tua mulher, ela me disse que tu vem. Falei com quem manda, tá? Então, a gente só para oferecer já a nossa primeira programação, para compartilhar essa possibilidade dessa primeira programação. Não sei como é que está nos campi de vocês. Eu vou pegar, obrigado, Camila, eu vou pegar bem a deixa da professora Camila. Pessoal, vocês sabem, obviamente, eu falei anteriormente, que todos campos, né, todos os nossos campos têm a sua programação específica que pode fazer. O que a gente gostaria é que acontecesse, é que, como o professor Camila falou, alguns eventos, ou todos os eventos, a gente compartilhasse, porque de repente, bem nesse dia que vai acontecer essa palestra, alguma coisa, que seja transmitida, que eu consiga assistir, que eu consiga colocar a minha turma assistir, que eu consiga colocar ou replicar isso nos outros campos. E aí a gente agrega muito mais pessoas envolvendo no evento. Então, é bem nesse estilo que a professora Camila comentou, é o que o Cristiano propôs,
no e-mail, Isso, pelo que eu entendi, isso. certo? De colaboração. Porque vamos supor que o Campus de Castilhos se preocupa num evento e vai realizar, por exemplo, 8 eventos, porque os outros serão compartilhados com os demais. Então, a nossa sobrecarga de trabalho também não fica exausta, porque eu todo mês tentando ver palestrante, tentando ver workshop, então tudo dentro desse sentido. Se é que eu entendi. Não, e assim, Anderson, a gente já está com uma certa frente, assim, de palestrantes, tá? Não está totalmente fechado, mas a gente tem uma certa frente. Porque o nosso objetivo, no primeiro semestre, é fazer a gurizada se empolgar com o Bebê Boss. Esse é o nosso objetivo, porque senão a gente não tem nada na incubadora. E hoje a gente não tem empresa para incubadora. Então, a nossa estratégia é essa, e não é novidade para ninguém, também não é um segredo, que a gente está trabalhando, né, com essa perspectiva. Tá? Então, por isso, a gente vai se esforçar bastante para movimentar essa questão nas turmas, nos cursos. Perfeito. Então, indo ao encontro do que a professora Camila falou, o professor Cristiano falou, e o que a gente compreende, a gente também precisa, eu acho que, conversar nós para que, por exemplo, a gente saiba o que vai acontecer de interessante em outro campus, para que a gente também se organize no nosso, porque de repente a gente tem aqui um excesso de atividades no mês de maio, por exemplo, certo? Então, por que vamos deixar julho organizar um exemplo, com Panambi em maio, em julho organiza Frederico e Santa Rosa, em agosto organiza São Vicente e Uruguaiana, Alegrete com São Borja organiza um próximo evento, para que a gente possa... Então, eu acredito que o próximo passo para a real concretização, a gente já deva reunir-se na próxima semana para elaborar já o plano de ação para que vai acontecer com esses eventos dentro da formação. Pessoal, isto é uma coisa, tá? Não confundir, por exemplo, com todo o ciclo de programação que vai acontecer com Bye Bye Boss, certo? Alguma ação pode ser a mesma, mas como também vai acontecer depois todo um ciclo de formação de Leaf Maker, como vai acontecer também, paralelamente, um ciclo de formação para servidores e alunos e comunidade externa do nosso empreendedorismo, certo? Neste momento, a gente quer fazer uma formação que a gente consiga agregar mais servidores e também público externo que entenda, então, do nosso ecossistema, dos nossos ambientes de inovação. Por isso que a gente tem que deixar bem claro, tá? Isso não significa que isso vai sombrear o outro. A ideia é que aconteça várias ações de inovação no Instituto. Então, a minha proposição para vocês é que a gente converse um representante por camp na próxima semana para já, pessoal, o planejamento começa aqui, já que alguém já tem um evento já para esse mês, quer pegar, senão nós temos uma ideia como reitoria já de fazer uma formação, e daí assim, em maio quem vai ser? Vai ser julho e São Vicente, em agosto quem vai ser? E assim sucessivamente a gente se organiza e coloca no nosso planejamento e já avisa o nosso próprio o nosso próprio campus, os nossos alunos, a nossa direção, os nossos colegas, certo? Dependendo daquela formação, a gente quer abranger o maior número possível de servidores das mais diversas áreas para agregar para a gente, certo? Então, esta é a ideia. Porque a ideia do Cristiano foi lançada. Nós gostamos. Só que agora a gente tem que moldar essa ideia para que a gente planeje e execute agora. Não tão, vou usar um adjetivo enorme, não tão mirabolante assim, mas daquilo a gente consiga reduzir para o primeiro ano de 2024, dando certo, melhora a molda e já começa 25 sabendo o que vai acontecer. E assim não sobrecarrega todo mundo. Anderson, só para te complementar, acho que uma coisa também importante que a gente propôs, é que para esses cursos ou essas formações, essas palestras, esses eventos poderem atingir todo o Instituto, a gente também precisa se preocupar um pouquinho com essa transmissão, porque às vezes alguns campos têm essa infraestrutura e outros não têm. Então não é assim tão simples, transmitir em tempo real, responder as perguntas, ter tudo isso. Então a gente pode até, para aqueles campos que fazem um evento e que não conseguem fazer essa transmissão,
também por causa da internet, muitas vezes, né, tem algumas limitações, a gente pode deixar isso gravado e colocar depois no canal do YouTube, né, ou mesmo do NIT, ou se nós fizermos esse projeto Inova Camp aí no PIDES, a gente pode ter um canal dele mesmo, né, então pensar um pouquinho nisso, porque a gente já teve no ano passado algum evento e a gente não conseguiu concretizar essa transmissão e acabou sendo frustrante, né? Tava todo mundo preparado e a gente num camp e não deu certo. Então pensar um pouquinho também nesse recurso que pode vir a prejudicar um pouco. Se a gente sugerir para o PIDES, né, a gente pode até receber recursos e para contratar pessoas ou até comprar algum equipamento, enfim. Cristiano. Bem isso daí. E assim, pessoal, quando eu joguei a ideia ano passado, foi como eu disse, foi para botar fogo no parquinho, e aí a partir disso daí a gente vê como fazer. E aí tem bem essa questão que a Thaís levantou, né? Como é que vamos fazer a transmissão? Vamos tentar fazer uma transmissão via YouTube. Nós aqui em Frederico, mês passado, o nosso link passou para 1 GB, antes estava em 100 MB. Então, aí também, assim, para fazer ao vivo, qual a melhor plataforma? YouTube? Ou vamos transmitir via Meet? Tem algumas funcionalidades que a gente vai ter que definir com calma, ver o que funciona melhor, até por causa do tamanho do público, né? Então, como o Anderson disse agora, a gente vai precisar sentar com calma, definir datas, ver como fazer, né, quem vai ficar responsável por cada coisa, e aí, volto a dizer, a ideia foi jogar algo grande para que a gente diminuísse, deixasse funcional, né, e a partir disso daí a gente pudesse trabalhar. Inclusive o nome, pessoal, por favor, fiquem bem à vontade para mudar, porque isso daí foi só uma sugestão que eu mandei ano passado, né? Não, tranquilo, Cristiano, eu acho que é bem isso, a gente precisa dar o start, entendeu? Se vai ser, como eu falei, 7 eventos, 8 eventos, 5 eventos, precisa acontecer, sabe? Acho que precisa acontecer. Então, vou chamar um representante por campus na próxima semana, tá, pessoal? Para que a gente possa já conversar sobre isso. E aí, pessoal, já vem o próximo ponto, que assim, isso não sobrepõe, certo, as ações específicas de atuação de cada grupo. Por exemplo, existe aí uma ideia, depois a Thaís vai falar no tópico Cultura Maker, de uma visitação técnica, certo? De alguma, então, não impede de continuar. Como a gente também da incubadora tem a parte da formação do portal, tem a parte daqueles colegas que ainda não fizeram a formação CERN, certo? O pessoal que trabalha mais com NIT, a parte da propriedade intelectual, a parte junto ao NPI. Então, isso tudo continua. O que a gente gostaria de fazer agora é uma formação mais abrangente a todos os servidores para que também entendam nessa situação e agregar, cada vez mais agregar os nossos colegas, tá? Não é porque vai acontecer um evento em maio de uma formação específica que em maio também não possa acontecer uma visita técnica, aqui agora está aqui o Fernando lá de Frederico e o Rummenigge de Alegrete, sobre o LabMaker, certo? Nada impede, né, naquele mês vai acontecer uma formação e também naquele mês acontece algo específico sobre modelo CERN, sobre prospecção de negócio para incubadora, porque essas atividades acontecem, tá? Isso vai continuar, tá? Vai continuar. Então não sobrepõe, certo? Finalizamos o tópico 2, posso para o tópico 3? Obrigado. Pessoal, também teremos algumas formações que a gente discutiu tudo no NIT Day lá em novembro aqui em Santa Maria. A gente precisa então o quê? Também criar um GT que vai fazer a atualização do regimento do NIT, tá? Isso é o mais urgente, porque esse regimento é de 2016, tá? Então ele precisa ser muito atualizado, certo? Então ele vai sofrer essa atualização e a gente vai pedir o quê? Uma indicação de colegas para fazer a formação nesse GT para que a gente comece a trabalhar. Primeiro semestre. A gente tem várias coisas para fazer, só que nós dividimos porque a gente sabe da nossa capacidade também de poder fazer eventos,
nossas atividades administrativas, atividades acadêmicas que a gente tem durante o ano. A gente não vive só de NIT, a gente não vive só de inovação, a gente tem outras atividades. Então, a gente vai ter um grupo que vai estar trabalhando no regimento NIT e também vai ter um grupo que vai estar trabalhando na regulamentação do uso do espaço Maker, que também foi discutido isso no NIT Day passado. Então, nós, reitoria, eu e o professor Thaís, acreditamos e também conversamos com vocês em novembro, não é do nosso bom senso, ou que a gente decidiu que não adianta criar 5, 6 GTs ao mesmo tempo. A coisa tem que ser muito bem feita e muito bem consolidada. Então, a gente acredita que nesse momento a urgência está onde? Atualizar o regimento do NIT e regulamentar o espaço do laboratório Maker. Foi isso que nós discutimos no semestre passado, correto? Só que além disso, pessoal, além disso, nós temos o quê? Que dar seguimento ao Bye Bye Boss. O Bye Bye Boss ele acontece, nós adiantamos ele, vai começar agora nesse semestre e finaliza no segundo semestre. Então, é um outro grupo de pessoas que também estará participando de ações que vão acontecer durante o primeiro semestre e 2 meses ali do segundo semestre, né? Então, e depois a gente discute como que vai estar nossas pernas, como é que vai estar nossa organização, o que a gente precisa fazer de regulamentação, de melhorar no segundo semestre. Então, o objetivo a gente tem finalizar regimento NIT primeiro semestre, finalizar regulamentação espaço do LabMaker primeiro semestre, dar continuidade, né? Já está quase para o pitch final, para as oficinas do Bye Bye Boss. E conversamos lá no retorno do segundo semestre, pessoal, o que a gente pode fazer agora qual é o próximo passo? Porque não adianta eu querer criar 5, 6, 7 aqui, então vamos aos poucos, tá? Então, a gente vai também solicitar para vocês isso, certo? Então, eu quero que vocês entendam que a gente tem bastante atividades e demandas a realizar durante o semestre. Só para falar também, né, Anderson, alguns colegas, né, já se disponibilizaram a participar desses GTs lá no NIT Day, a gente falou sobre eles, a gente já tem alguns nomes, né, então a gente também vai convidar, se alguém mais quiser, né, a gente tem uma dinâmica de não colocar lá 10 pessoas, 15 pessoas, porque a gente acaba não conseguindo trabalhar, né, mas aqueles que têm um pouquinho mais de experiência, principalmente, com cada uma das áreas, a gente já tem alguns nomes, mas em breve a gente também manda para vocês como que a gente vai fazer. Nós não iniciamos, não pedimos as portarias ainda, porque são no máximo 90 dias de trabalho, então a gente precisa pensar bem, organizar e aí começar mesmo com força total para finalizar nesse primeiro semestre. Só aí. Perfeito. Alguma consideração sobre regimento NIT, LabMaker e Bye Bye Boss? É por aí que nós discutimos no NIT Day, né? Eu e a Thaís não estamos tão errados assim. Confere, pessoal. Tá? E depois, dependendo da situação, a gente vê o que é necessário para o segundo semestre. Certo? Bom, vamos lá. South Summit, Jaguari, Panambi e São Vicente foram os campi, né, do Bye Bye Boss 23, e nisso então estão sendo agraciados com a ida ao South Summit. Tive uma reunião hoje com esses campi pela manhã, certo? Nós estamos acertando esses detalhes porque eles são, obviamente, financiados aqui pela gente como premiação do Bye Bye Boss. Se algum colega quiser ir por fora, entendeu? Isso obviamente que é de cada campus, certo? E também de cada indivíduo. Não é organizado uma missão nossa, Instituto Ferroviária vai ter uma missão que é organizada pelo Anderson, que é organizada pela Thaís, ou pelo Bruno, ou pelo Tamioso, ou pelo Cristiano, certo? É algo individual. A gente sabe que tem vários colegas que estarão presentes lá. A princípio vai eu, a professora Thaís, vai o Bruno, eu acho que vai também ali o Tamioso, vai o professor Cristiano de São Vicente do Sul, vai uma professora lá de Panambi, eu não sei como é que está lá o pessoal de Frederico, se vai ou não, eu acho que o Fumagalli e a Alegria, se não me engano, também vai, certo? Já são 4 lá de São Borja, então estaremos por lá, certo? De repente fizemos até algo, né? Alguma movimentação, né? Alguma conversa lá, descobrimos algo interessante para trazer, Frederico, vamos lá, algo interessante para trazer para as nossas pautas,
certo? É bem interessante. A nossa parceria South Summit, ela envolve o Sebrae, correto? E esse ano o Sebrae, como mudou a diretoria no início do ano, o Sebrae ficou um pouco perdido nesse início de ano, tanto é que eu só obtive informações, tá? Informações mais concretas agora na segunda-feira. E a região central, através do Sebrae Santa Maria, vai organizar uma missão, tá? Essa missão sai de Santa Maria terça-feira e volta sexta-feira, só que é de Santa Maria, ao custo de R$ 840, se não me engano, transporte, hospedagem e ingresso, certo? Isso tudo, obviamente, é pago, né, por nós. Então, eu, a professora Thaís, depois podemos passar o link para vocês, se vocês acharem interessante vir para Santa Maria, ou vocês vão pela região, ou tudo mais, tá? Eu só quero comentar para vocês que um servidor e 3 alunos desses 3 campi é o que foram contemplados. Senão vão dizer, por que o professor Tamioso está indo com diária paga pela reitoria? Não, é porque ele é o representante do campus Jaguari do Bairro Barbosa. Por que vai lá o professor Cristiano de São Vicente? Porque ele é representante do campus São Vicente nessa situação, tá? Só para que vocês entendam esse processo. Eu até, inclusive, comentei hoje pela manhã, e algo que o pessoal do Bairro Barbosa precisa conversar depois, quando formar a comissão organizadora, é se realmente vale a pena a gente fazer isso no South Summit, ou de repente uma outra ação para os nossos alunos, tá? Informações gerais do evento. O evento acontece quarta, quinta e sexta, em Porto Alegre. Inclusive, haverá uma missão também de Santa Maria, do Sebrae Santa Maria, de um ônibus chamado Bate-Volta. Ele sai quinta-feira às 4 da manhã, passa quinta-feira o dia inteiro e sai de Porto Alegre acho que às 6 da tarde e volta de novo, tá? Eu não me lembro o valor, se a Thaís puder me ajudar, eu me lembro o valor de com licença, 430. 430. O Pix é 387 que eu paguei hoje. Mas eu queria te pedir... Por Pix é mais barato, é isso aí. Por Pix é mais barato. Eu queria te pedir, Anderson, se tu for organizar alguma coisa, alguma atividade do Instituto, se tu puder fazer no dia 21, em função desse bate-volta, porque eu e o Xane, nós vamos nesse dia. De repente, outras pessoas vão querer ir no bate-volta também, então... Tá? Se for possível, se não... Perfeito, eu também acho, já tinha outros colegas que não tinham comentado comigo da ideia de ser quinta-feira, ainda mais por essa ideia do bate-volta, tá? Se nós organizamos, eu acho interessante uma presença, uma fotografia, uma nota no site institucional, a gente vai providenciar isso, tá? A gente vai se encontrar e faremos isso na quinta-feira. A gente só está, também agora estou vendo, né? Agora já vi que vai 4 colegas de Frederico, 4 colegas de São Borja. Frederico estará lá na quinta? Só para ter uma ideia aqui. Alguém responde, por gentileza. Não sei se é o Getúlio ou o Fernando sabe. Bruno, tu estará na quinta, né? Tá. Vocês... Terça? Mas terça não vai ter nada, terça-feira lá. Eles chegam na terça, eles vão passar os 3 dias. Acho que é isso, né? Bom, pensei que o Frederico tivesse uma atividade exclusiva na terça-feira para o Frederico. Então, pode ser, né, Getúlio? Por que não? Então a gente vai organizar algo para fazer lá. O Bruno também, São Borja, vai estar nesses dias, né, Bruno? Tá, perfeito então. Certo? Se alguém quiser uma informação, quiser alguma dessa missão que a professora Camila falou, que eu até comentamos, manda um WhatsApp que a gente manda esse link, daí vocês têm essas informações. Ok? Podemos passar adiante? Vamos lá. Bairro Barbosa 24. Pessoal, a gente precisa, obviamente, de formar a comissão. Como nós já comentamos, tá? A gente vai começar o Bairro Barbosa mais cedo esse ano. É abril o start. O start vai acontecer em abril. E o start vai acontecer com uma fala daquelas equipes, certo? Que foram premiadas, né? Ou as melhores colocadas no Bairro Barbosa. Então, a comissão vai se reunir. Então, a gente também já vai solicitar essa formação para que comece com tempo, seja uma coisa espaçada, para que os campos também tenham oportunidade de conversar com seus alunos, certo? De disseminar essa ideia, de agregar mais pessoas para trazer, certo? Então, a gente também vai formar uma comissão, né? Não é nada decidido por mim, Anderson, nem pela professora Thaís, e sim pela comissão organizadora. Rever regulamento, premiação, então nós vamos trabalhar para que isso já em março, em abril, vai ser o start. E, obviamente, a gente vai avisar todos vocês, tá?
vai acontecer o Start em abril e vamos já definir a programação. Também enviaremos e-mail solicitando, obviamente, né, indicação de representações. E aqui é importante ter, no mínimo, uma representante por campus, né? Até porque vai ser o elo de ligação da comissão com o campus para disseminar toda essa ideia. Certo? Ok? Alguma pergunta? Vamos lá então. Próximo. Opa, Henrique? Tem alguma definição já que vai ser feito pelo Sebrae, mesmo Start RS ou não? Eu não vi o teu início, Henrique. Já tem alguma definição que se o ByByBoss vai utilizar a mesma plataforma do ano passado? Não tem nada definido? Não, a gente vai definir como comissão, porque a gente tem já o que a gente já conhece e também existem outras opções, Henrique, entendeu? A gente vai discutir isso, nesse momento, como estamos, entendeu? É melhor uma outra plataforma, um outro parceiro, vai ser tudo interno, certo? Então a gente vai decidir como comissão. Não tem nada acertado com o Sebrae ou qualquer outra empresa ou organização nesse sentido, certo? Laboratórios Makers. Professora Thaís. Pode ser, posso falar. Então, pessoal, sobre os laboratórios Maker, né, como eu comentei lá no começo da reunião, a gente ficou muito feliz por agora ter, né, esses 11 laboratórios Maker, ou seja, em todos os campos a gente conseguiu colocar isso, e a partir daí nós temos, então, grandes desafios, né, e o primeiro dele é em relação à padronização das ações e desses procedimentos, e ver como que a gente pode começar a produzir material, como que a gente pode começar a vender nossos produtos, né, como que a gente pode começar a chamar os nossos colegas para conhecerem o Laboratório Maker, para entender como é que funciona, né? E a gente percebeu, né, no ano passado, aqueles colegas que foram para Brasília na Semana da Tecnologia, todas as nossas ações lá foram, em sua quase totalidade, oriundas dos Lab Makers, né? Por quê? Porque eles queriam um produto, né, ou uma proposta interativa, né, e que fosse construir, e que foi, né, construída dentro do nosso campo. Então, a gente acabou participando ali, a Carlise foi, né, o pessoal lá de Frederico com o bastão também de deslocamento, um conjunto de outras situações. Então, para nós, os makers, esse ano, a gente vai ter esse GT para formalizar e poder ser autossustentáveis os nossos laboratórios, né, a gente sabe que a gente tem um problema geral, né, que nós não conseguimos muitas vezes comprar mesmo os materiais de consumo para a produção dos equipamentos, né, as pessoas, a gente tem feito um processo de troca, como a gente conversou lá no NIT Day, mas a gente precisa estabelecer tudo isso. A partir do Maker, né, é uma cultura bem importante, né, sobre esses pontos, assim, que a gente está trabalhando, desenvolvendo, e como que a gente pode trazer, acho que a Camila ali comentou, né, que aqui em julho vai ter aberto o Open Lab Day, né, esse é o nome, onde vai ter a inauguração, abertura para o público externo, né, chamar todos aqueles pontos. Lembro lá que o Rumenig partilhou conosco que ele passava passeando com os chaveirinhos feitos no Lab Maker, que todo mundo queria, né? Eu quero um. Ele falou, então vai lá me visitar no laboratório, eu vou te apresentar, a gente pode pensar o que a gente pode fazer junto com a área de vocês, e depois eu te dou um chaveirinho. Então, foram algumas estratégias, né, que utilizou para mostrar que é o nosso ambiente de inovação também novo aqui, tá? Então, nesse primeiro ponto da padronização das ações e dos procedimentos, envolve um pouquinho disso, além da divulgação também, né, que dentro dessa proposta do Inova Camp, ou nome que a gente escolher lá, também vai envolver os Lab Makers. Nós temos planejado agora, né, eu já fiz um contato, já conversei com o pessoal do Pipa Maker, né, em Bento Gonçalves, e nós vamos ter uma visita técnica, já foi planejada e autorizada, né, aqui pela PRPPGI, né, e nós vamos, então, visitar esse Pipa Maker, só que a gente estava esperando um pouquinho, né, passar esse turbilhão do início do ano, para poder nos reunir no nosso próximo encontro dos makers mesmo, para discutir
possibilidades de data, que dia. Anderson, acho que tem que fechar o teu microfone, está dando um pouco de eco. Possibilidade de datas, possibilidade de trabalho, né? Vamos visitar só o IPA Maker, vamos passar uma noite, vamos em outro lugar, em Porto Alegre, como é que a gente vai fazer, até para poder pensar nas padronizações, nos procedimentos que eles fazem, para a gente também adaptar, uma vez que eles já têm, né, um processo todo documentado, eles conseguem fazer tudo que a gente quer fazer nesse ponto. O segundo ponto ali, né, pessoal, em relação ao repositório, também foi o Michael, né, Panambi, que trouxe essa demanda num Knit Day, eu acho que foi até no 2022, eu acho, né, não foi no do ano passado. A gente já tinha conversado, a gente faz muitos projetos, a gente usa, às vezes a gente tem as mesmas impressoras, vamos partilhar esses projetos, né, num modelo padrão, né, dizendo qual é o tipo de filamento que foi usado, quanto tempo que demorou, qual foi a impressora, né? Assim como a gente partilha os nossos erros que a gente tem, dá um problema nisso, como é que a gente resolve, e sempre tem alguém para ajudar, né? Nós também vamos linkar ao site do Knit, né, lá dentro, o repositório institucional dos campos desses modelos. Então, todo mundo que já tem, né, esses modelos, esses formatos prontos, vão guardando, pessoal, porque a gente vai partilhar num grande repositório, né? Eu sei que teve acho que foi o de Santa Rosa, né, que fez as comemorações dos 15 anos do Instituto, então a gente também pode utilizar, né, ferramentas nesse formato para difundir em todos os campos. Então, é bem nessa estrutura aí, nesse processo. Não sei se tem mais alguma coisa, Anderson, que tu lembre também. Colaborando com a professora Thaís, e assim como do LabMaker, incubadora e também próprio Knit, as ações, o grupo, né? Existe um grupo do LabMaker que vai conversar e vai ver quais são as ações do ano, visita o IPA Maker, o Lab Day, certo? É alguma coisa que o grupo, obviamente, compartilha, organiza e depois compartilha e divulga para nós, para as ações, para que a gente possa acontecer. Volto a dizer, né? Existem vários tópicos, várias ações que a gente se envolve, né? E eu acredito, como aqui na reitoria, a professora Thaís também, a gente se divide, porque imagina, vocês viram tudo isso que vai acontecer, tem a nossa participação aqui da reitoria, certo? Então não tem como eu assumir tudo ou a professora Thaís assumir tudo. Mesma coisa no campus. Eu acho que é quase impossível, né, um mesmo servidor ou a mesma servidora assumir todos os GTs, tanto em toda a incubadora, como o LabMaker, como a parte do escritório do Knit. Então a gente tem que se dividir. Por isso que é interessante agregar pessoas para trabalhar conosco, porque não sobrecarrega, tá? Essa é a ideia. Entendeu? Então depois, obviamente, a professora Thaís deve chamar, porque ela é a nossa representante da reitoria na Cultura Maker, que vocês vão, obviamente, vai ter uma ação, vai conversar, o que vai pensar, o que vai fazer e tudo mais, né? E assim com os demais grupos, como tem o grupo do WhatsApp do IFMaker, tem o grupo do WhatsApp que cuida da sua incubadora e tem o grupo do WhatsApp que cuida dos ambientes de inovação, né? Para que a gente possa dividir e tornar essa coisa bem específica, tá? Bem específica para todos. Bom, seguindo então, pessoal, para o penúltimo item, já dão 1 hora e 3 minutos de reunião, incubadora, tá? Primeiramente, eu quero agradecer em público a colaboração do professor Henrique Tamioso, tá? Ele tem ajudado eu e a professora Thaís, a gente está moldando um edital de pré-incubação e incubação para apresentar para vocês, porque é sempre importante ter um contato de alguém que está na ponta, de alguém que é CGIC de um campus, para que a gente entenda, porque o pessoal diz, o Anderson Thaís faz aquelas coisas mirabolantes digital, mas não estou aqui no campus, não sabe nem como é que funciona, né? Então é barbada assim, ficar lá tomando café e tomando chimarrão, se não sabe qual é a realidade do campus. Então, nós convidamos o professor Henrique, que se disponibilizou, a gente tem conversado, então, para que a gente está moldando, estamos finalizando, pessoal, um edital de incubação e pré-incubação importante, fluxo contínuo, certo? Então lá, vou pegar aqui o Bruno, que é o primeiro que aparece para mim. Então não importa quando aparecer uma pré-incubação ou uma empresa que quer incubar em São Borja, o edital vai estar aberto. Quem vai determinar se tem a capacidade de receber empreendimentos ou ideias de pré-incubação é o campus. Obviamente, seguido e regido pelo edital que está
em vigor, que é esse edital de fluxo contínuo, que foi uma demanda que foi apresentada também no NIT Day, né? Porque às vezes tu faz um edital lá para 40 dias, 50 dias, só que depois aparece algo depois disso aí, tu fica meio que preso nessa situação ou acaba trabalhando na informalidade. Então a ideia é essa, a gente agora para março, obviamente, compartilhar, volto a dizer, aqui já é do pessoal do CEGIC, né? Então a gente não vai chamar uma reunião do Maker ou uma reunião do NIT para falar do edital, a gente vai chamar, obviamente, os NITs, né, que tem essa visão geral, e também, especificamente, os nossos colegas e colegas que são CEGIC. Ó, pessoal, a nossa ideia é isso, nós pensamos fazer assim e tudo mais. E também, a partir de agora, desse edital, é algo que, inclusive, a gente tem uma reunião amanhã pela manhã, as inscrições, a formação e tudo mais será por dentro do portal da incubadora, certo? Vamos acabar um pouco com documentação, com coisa, então a gente vai começar a formalização desde o projeto de pré-incubação a realmente incubação por dentro do portal da incubadora, tá? A gente vai começar a fazer esse uso do portal da incubadora. E aí já vem o próximo ponto, que é a atualização e o uso do portal da incubadora. Eu tenho conversado com vários colegas por e-mail, por WhatsApp até o momento, né? Então, uma solicitação, inclusive, da professora Camila de Santa Rosa, tá? Que eu ainda não respondi para ela, que ainda não foi solucionado. Porque hoje, o acesso do portal é pelo e-mail do NIT, certo? Nós estamos agora também fazendo o acesso pelo e-mail da incubadora, incubadora.sr@ifar, para também ter acesso, para que a gente consiga ter 2 e-mails ou 2 acessos dentro do portal para acesso, tá? Então eu tenho amanhã às 10 horas uma reunião com a empresa, certo? Para tratar de algumas melhorias de algumas situações que vêm acontecer. E por último, que também não foi esquecido, nós conversamos também no pessoal do empreendedorismo e da incubadora sobre a nossa identidade, né? Afinal, nós somos uma incubadora só, que está presente em 11 cidades, ou somos 11 incubadores diferentes, né? Então, nós estávamos esperando a posse do... Esqueci o primeiro nome, me ajudem, do Gibon, como é que é? Arthur Gibon. Do Arthur Gibon, tá? Na Amprotec, para que a gente vá conversar agora oficialmente e que a gente tenha oficialmente, nós, Instituto, para nós somos uma incubadora que está presente em 11 cidades. Se nós somos 11 incubadoras, como que tem que ser o portal de acesso? O portal de acesso tem que ser uma incubadora e depois tu vai e clica lá em cada cidade. O edital, ele é único e é para todo mundo. Então, são essas identidades que a gente precisa fortalecer e dizer, não, é uma incubadora só. Por isso que nós teremos um edital de fluxo contínuo, um edital de pré-incubação e incubação para incubadora, de empresas, de base tecnológica do Instituto Federal Farroupilha. Tu queres alocar em São Borja, em Alegrete, em Santa Rosa, em Uruguaiana, em Júlio Castilhos, em Santo Augusto? Não tem problema, o edital está aberto. Tá? Então, também esse é um trabalho que a gente vai fazer também de conscientização de unidade de incubadora. Tá? Nós somos uma única incubadora que está presente em 11 cidades. Alguma dúvida nesse tópico 7? Nosso penúltimo tópico? Claro? Eu vi a Camila ali agora aparecendo na minha tela. Tá, Camila? Eu sei que estou vendo aquele e-mail, estamos conversando. Tá, Camila? Agora, Camila. Obrigada, Anderson. Certo? Vamos lá, então. Pessoal, por último, eu vou agora abrir espaço para que vocês trabalhem com alguns assuntos, tá? Mas antes, já que eu não falei ainda, tá? Eu vou falar um pouco de um assunto que eu não coloquei aqui e eu gostaria de ver com vocês, tá? Que eu gostaria, tá? Eu gostaria de ter e que acontecesse no nosso ambiente de inovação. Eu gostaria que fosse possível a gente ter uma uniformização dos nossos ambientes. Uma camiseta do Instituto Federal Farroupilha que trata, digamos, do nosso ambiente. Sei lá, se vai ser NIT, se vai ser ambiente, se vai ser... Eu não gostaria de comprar uma camiseta ou ter uma camiseta só da Cultura Maker, ou só da incubadora, ou só do NIT. Tá? Eu gostaria, e eu sei que o Bruno tem
essa criatividade e conhece as atividades. Eu sei que o Rumenique também tem essa criatividade. Eu sei que várias pessoas aqui nesta reunião têm suas criatividades. Design, o Getúlio também é o cara do design de moda, certo? Então, o que vocês acham de nós criar uma unidade, algo que a gente replique e que todo mundo possa utilizar? Para que São Borja não tenha uma camiseta, Santa Rosa tenha outra, que a reitoria tenha que lá Jaguari tenha outra e que a igreja tenha uma outra. Que a gente pudesse fazer assim, pessoal, a gente decidiu, ou melhor, a gente vai fazer isso aqui. Quem quer fazer? Certo? Eu posso assumir a responsabilidade de ver malharia, de cotar preço, mas eu preciso que alguém assuma essa parte do design, da confecção, que faça 2, 3, 4, 5 modelos que a gente discuta e vê, pessoal, o que acha? Vamos fazer esse? E até para os eventos que a gente participe, que todo mundo esteja, né, meio que uniformizado nesse sentido. Então eu queria levantar esta ideia para vocês, tá? E que alguém se disponibilize aí a criar alguns modelos e apresentar para nós, para que a gente possa então ir conversando sobre esse tema. Getúlio, tenha a bondade. Olá pessoal, tudo bem? Bacana. Escutei tudo que vocês falaram até agora, tá? Mas o Cristiano é que está anotando para depois cobrar. Mas a ideia da camiseta, da identidade, show de bola, Cristiano. É bacana. Só aí vem o pitaco, para quem me conhece sabe que eu gosto da pitaco. Eu só não colocaria nomes de estruturas que são conhecidas por nós. E daí eu não vejo muito sentido. O NIT, por mais que seja um nome conhecido, mas ele é conhecido dentro das instituições de ensino. Que a gente usasse os termos mais contemporâneos, que fosse inovação, criatividade, são termos que estão na crista da onda agora, para que independente de onde a gente for, a gente diga que o IFAR, a marca, aparecendo, trata de inovação e criatividade e empreendedorismo. Então eu só tenho essa ressalva, né? Não usar siglas que lá fora ninguém tem a mínima ideia do que se trata. Daqui a pouco eles vão pensar NIT, DNIT, fiscalização, né? Então, usar uma nomenclatura um pouco mais assertiva para o público externo nos reconhecer que a gente tem uma pegada nessa questão, nesses assuntos. Só isso. Mas é muito bacana a iniciativa. Perfeito. Quem mais? Eu também concordo. Porque a gente acha, como a gente vive muito aqui, a gente acha que todo mundo sabe o que é NIT, o que é Bye Bye Boss, o que é, né? Então eu concordo. Mas eu preciso de voluntários ou voluntárias, né? Que consigam, o Rumenique tá balançando a cabeça. Não vai ser impressa na 3D, né, Rumenique? Então não vai ser nem nada. É só arte, Rumenique. A gente jura que não vai pedir para ti fazer aí. Não, eu sou ruim de arte. Esse negócio de arte. Eu sou da ciência da computação. Ciência da computação é binário, não tem nada de imaginação ali. A gente aqui, ó. Eu acho que a Camila em Santa Rosa tem Pede pro chat GPT fazer o desenho da camisa. Sabe que a gente até pensou em fazer até um concurso, né? Tipo, era mais um evento para a gente cuidar, né? A gente desistiu do concurso, Pode ser, Natan, isso aí, perfeito. Eu esqueci, acho que é o Márcio lá de Santa Rosa, né? Isso daí, o Márcio, lembrei dele agora, aqueles monumentos, ideias, lembra? Os monumentos que ele fez daquilo lá, eu acho que o Márcio, ele trabalhava em malharia. Ficou perfeito, lembra? Ele trabalhava em malharia, eu conversei com ele, falou, não, eu trabalhei muito tempo em gráfica, não era malharia, era gráfica, então ele sabe essa coisa de tonalidade, tudo para acertar as cores, para a gente economizar também, é um cara bom, eu acho, eu voto nele. Ou a ideia da Eli também pode ajudar também, Só que, de repente, algum aluno nosso, algum estagiário, algum bolsista que tem essa ideia, assim, é a ideia, a gente vai melhorando, né? Troca o amarelo pelo verde, pelo amarelo, sei lá, a gente vai... Então, pensem, tá? Pensem que eu acho que a gente vai ser uma demanda que eu acredito que as pessoas vão querer. Né? Anderson, deixa eu só falar uma coisa também que eu acabei esquecendo, né, de falar. Que nós teremos também um evento, né, que é um evento institucional das mulheres na inovação, né, que vai acontecer ainda esse mês. Mas o pessoal ali falou sobre a Ascom nos ajudar, pois estão tentando nos ajudar, a gente nem conseguiu divulgar ainda o evento que é esse mês. Então, de repente, a gente
porque tem muitas coisas para definir, muitas definições, eu acho que nós podemos abraçar, né, começar e depois pedir na parte final, de repente, para eles, né, uma ajuda. Mas esse evento vai acontecer também esse mês, a gente avisa vocês também para divulgar, tem que marcar na Web TV, todo aquele processo, então a gente vê bem certinho com vocês tudo isso, tá bem? Só complementando a professora Thaís, tá? Nós também discutimos isso no NIT Day, que às vezes a gente faz e acontece na parte da inovação, empreendedorismo e tudo mais, e a gente acaba não divulgando. Então, eu e a Thaís, às vezes, quando a gente vê que tem alguma movimentação, a gente tenta sempre colocar inovação, alguma coisa no meio. Então, a gente sabe que o mês de março, agora o mês das mulheres, e começou a surgir alguns eventos, né? Disse, por que não fazer um evento nosso também? Certo? Por que não trazer a parte da inovação, da cultura maker, do empreendedorismo, que a gente tem excelentes colegas aí que executam. Vamos trazer. A gente levou adiante, foi aceito aqui pela PRPBGI, a gente teve que correr atrás. Então a gente vai tentar também, pessoal, e com a ajuda de vocês, tudo aquilo que for possível de viabilidade de notícia em site, de rede social, a gente vai tentar, a gente vai se meter, tá? Porque isso é importante. Tá, isso é importante. Então, por isso que está acontecendo, a gente faz nessas uma coisa, né, Anderson, que a gente tem lutado, a gente ainda não conseguiu, né, mas a gente tem lutado também para ter, por exemplo, um canal nosso no Instagram que faça o link com o link institucional, só que não é assim tão simples, né, pessoal? A gente não pode simplesmente criar e já tem que passar por um processo, tem que ter alguns pontos específicos. Então, a gente vem fazendo assim, conforme a gente consegue, vai colocando no YouTube do nosso canal do NIT, a gente vai mandando para publicação no site, né, mas nem sempre a gente consegue uma agilidade que nós gostaríamos, né, de ter tudo em tempo real, transmissão, tudo esse processo. Então, a gente também conta com vocês para entenderem isso, que às vezes a gente dá o nosso máximo, mas nem sempre consegue, né, atingir com a maior, tudo que nós gostaríamos. Mas a gente tem se esforçado bastante, né, Anderson? E já tem melhorado e avançado muito. Antes que eu me esqueça, e vou passar a palavra para vocês, tá? Acho que foi o Henrique que falou o Bruno sobre o NIT Day, tá? Nós teremos sim o NIT Day, tá? A gente acha que é um evento que se consolidou, um evento que cada vez está melhorando. Vai acontecer sim, presencialmente, em novembro, Espaço Inova, tá? Isso só vou dizer a data hoje que eu posso errar, certo? Mas vai acontecer. Então, com certeza, esse programa que vai ser o encerramento, digamos, das nossas ações gerais dos ambientes de inovações no NIT Day, certo? E para quem não veio no passado, perdeu um baita evento. E para quem vir esse ano, vai ser melhor ainda que o ano passado, tá? Então, para que vocês, então, tenham essa ideia. Vivian, por gentileza. Oi, pessoal, boa tarde. Só aproveitando que falaram sobre o NIT Day e comentar que depois do nosso NIT Day, a gente resolveu fazer o NIT Day aqui no campus, né, para os colegas daqui, no final do ano passado. Então, foi bem bacana, porque a gente levou um pouco, né, da experiência do NIT Day aí, fizemos um momento de confraternização com os colegas e aproveitamos para fazer um planejamento, né, com o pessoal do Lab Maker, enfim, no mesmo estilo, né, que fizemos lá, mas tentamos trazer esse momento diferente aqui também para encerrar a atividade, e a gente teve um retorno, foi bem bacana, assim, para envolver o pessoal, enfim, pensar em algumas ações e sair um pouco também de quem está mais à frente, assim, na coordenação, né, então, só compartilhar com vocês também que funcionou ano passado, a gente pretende manter aqui esse ano também. Excelente, Vivian, o compartilhamento do evento, porque de repente pode ser algo que em outro campus possa, quem sabe não fazer um NIT Day no início do ano, tu convidar os colegas, a gente vai ter mais ou menos isso para acontecer, a gente já sabe que vai ter Bye Boss, que a gente vai trabalhar no Lab Maker, que vai ter isso, vai ter aquele outro, quem sabe fazer uma ação, uma outra situação. Todo campus tem um evento interno de pesquisa, né? Lá em São Vicente é a MacTech, né? Acho que Alegrete é a Jeep, se não me engano. Cada um tem aí, você sabe, né? Por que não ter uma participação específica do nosso inovação neste evento? Ou, por exemplo, que esse evento também seja possível ter uma demonstração do que foi feito pelos Lab Maker, certo? Dentro desses eventos,
dentro de cada situação, ou porque não ter uma fala de inovação, ou trazer um colega, um aluno que participou dos eventos para agregar. Acho que fica tudo isso aí, acho que vem agregar. Acho que bem como Jaguari fez, outros podem também seguir, e como outros também tem outros eventos que fazem, que são um sucesso. Henrique? Só pegando um gancho, só um pouquinho, Henrique, dá licença. Só pegando o gancho que o Anderson também falou, e a gente tem tantas coisas para falar que acaba passando, nós também combinamos, né, pessoal, que esse ano na MEPT, que vai acontecer lá no dia 3 de outubro, em São Vicente do Sul, a Mostra da Inovação não vai ser só a Mostra da Inovação, ela vai se transformar esse ano, né? Vai ser Mostra da Inovação e Cultura Maker. Então, é um trabalho também que a gente tem que estar pensando nele, né? É um evento do segundo semestre, nós temos o Santa Summit, nós temos outros, o Discover, nós temos todos no primeiro semestre ainda, né? Mas no segundo semestre a gente tem a MEPT, e lá na MEPT vai ter a Mostra da Inovação e Cultura Maker com uma pré-seleção, digamos assim, né, para a Semana de Tecnologia em Brasília. Então, só para lembrar também que é um dos nossos objetivos já começar a pensar nisso, né, em produtos, projetos e processos com interação, né, da população construídos nos nossos Lab Makers. Agora sim, Henrique. Só para compartilhar com os colegas, hoje aqui no campus do Jaguari, na reunião geral, a gente apresentou a minuta do Programa Permanente de Monitoramento de Ações de Inovação e Empreendedorismo. Deve estar passando nos campos em reuniões, então, para os colegas puderem, teve um grupo de trabalho semestre passado que a gente abordou, vários colegas que estão aqui trabalharam junto, só para reforçar a importância, né, para a gente poder ter um programa que monitora as ações e também auxilie os coordenadores de NIT a ter uma bolsa aí, né, de coordenação e quem sabe futuramente aí os outros ambientes, né, incubadora e também LabMake também tem uma bolsa de coordenação. Então, quem puder contribuir e ajudar na divulgação também, né, fui questionado, obviamente, pela parte administrativa, né, da onde vai sair o recurso, né, mas eu acho que vale a pena a gente, como membros dos ambientes de inovação, dar uma divulgada, tá? Obrigado, Henrique. Eu também tinha me esquecido, uma falha totalmente minha, tá, pessoal, da pauta, é que no dia 15 de março, sexta-feira, pela manhã, haverá a reunião do CAPEP, que é o Comitê de Assessoramento dos DPEPs, né, da pesquisa, extensão, produção, inovação, e aí a gente vai discutir no CAPEP se avança ou não esse GT que nós fizemos no ano passado. Deste grupo aqui participaram o Henrique, o Bruno, me ajuda mais eu e tu, a Yoshane, o Henrique, o Bruno. Acho que foi o Solder Santa Rosa? O Solder. Representando aqui os ambientes e mais 3 DPEPs. O DPEP... Adriano, a Fran... Rangel. E o Rangel. Tá? Aí. Foram os representantes. Depois de muita discussão, ali a gente fez uma minuta que agora, nesse momento, eles estão sendo discutidos nos campi, tá? Alguns mais pela gestão, outros pelo colegiado inteiro, para que no dia 15 a gente obtenha uma resposta para saber o que cada campus achou da regulamentação desta parte do custo. Lembrando que o custo ele é 50% do campus e 50% paga pelo orçamento da BR-PBGI, certo? Então não é um custo que sai 100% do campus, tá? Desculpa, tinha me esquecido desse assunto, muito importante. Então aquela pressão para os DPEPs que vocês podem fazer é muito interessante. Pressão que eu digo, né? Conversar para ver se tem dúvida, né? Sim, eu acabei de colocar isso, né, Anderson, para irem atrás dos DPEPs para saber exatamente se vai ser partilhado com todo mundo, se não vai. Quem ainda não recebeu deveria ter conversado, se vai ser partilhado só com as pessoas envolvidas, se vai ser como um todo, numa reunião geral, como o Henrique comentou agora. É bem importante, porque eles precisam devolver, né, os DPEPs precisam devolver o feedback do campus até o dia 14, eu acho, né, Anderson? Um dia antes, se eu não me engano. 15 é a reunião, né? No 15 vai ter a votação, né? Vai colocar em pauta para ver se vai avançar ou não vai avançar, ou se vai entrar em discussão ou alguma alteração. Getúlio?
50% do que tu disse? Do valor da bolsa. Ah, tá. Tá, mas ok, beleza. Pessoal, falando em ambientes de inovação também ali, antes que eu me esqueça, tem um spoiler aí, que pode ser que isso se concretize ou não. Edital. Pode ter um edital do governo do estado esse ano, via Inova, para ambientes de inovação. Tá? Confirmado hoje, vai ter. Foi confirmado hoje? Conosco no meu grupo, no meu GT, foi confirmado. Tá. Então, obrigado, Bruno. A nossa reunião estratégica semana que vem era hoje. Show de bola. Então, vamos ficar atento, pessoal. Tá? Que são recursos que a gente não está sabendo ainda, acho que não foi publicado, né, Bruno? Mas ficar atento que uma dessas a gente pode ser contemplado, tá? Caso permita a participação dessas instituições, que eu acredito que sim. Não, perfeito, pessoal, perfeito. A gente também está sempre de olho, também eu vejo que vocês compartilham várias informações, vários digitais, né? A gente também faz uma leitura para ver o que é possível fazer como instituição, né? Para entrar, porque a gente dentro do que for possível, tem que ver o que o digital vai falar, seria um ambiente de inovação que contempla 11 cidades, né? Então, isso tem um peso bem relevante. Henrique? Aproveitando, falando de ecossistema de inovação, como eu tenho algum tempo vago fora da instituição, eu acabei me voluntariando para ser líder inovativa, representando o Rio Grande do Sul, e fui selecionado. Então, desde final de fevereiro ali, eu venho atuando de forma voluntária junto ao Hub Inovativa, que é um programa nacional que é executado pela Fundação CERT, com coexecução do Impact Hub e com o Sebrae e a AB Startups. Tá? E hoje é o último dia do ciclo de aceleração, mas dentro do Hub, dentro do Inovativa, tem vários materiais que a gente também pode utilizar. Tem o Academy lá dentro, que tem vários conteúdos que é interessante, que a gente pode divulgar, e eu até coloquei nos grupos do NIT para incentivar as incubadoras que têm empresas incubadas para se candidatar e participar, né? Então, acho que é uma oportunidade de aproximação que a gente tem, e eu, por estar dentro do Hub, a gente tem acesso a alguns contatos que, às vezes, para nós pareciam difíceis, né? De aceleradoras, de mentores, então, que agora a gente tem esse Hub nacional aí que pode ter contato. Então, me coloco à disposição, né, aí CPF Henrique, não o servidor Henrique, tá, para atuar também quando vocês precisarem de alguma coisa. Tá? Fico à disposição. Obrigado, Henrique. Pessoal, mais alguém queira comentar algum assunto geral, alguma outra situação? Cristiano. Depois a Fátima. Olá, pessoal. Anderson, posso compartilhar a tela? Pode, claro. Só um pouquinho. Está aparecendo para vocês aí, pessoal? Sim. Então, assim, pessoal, isso daqui foi um evento que apareceu durante as férias agora, naquele grupo que do NIT Brasil, que o Henry Suzuki postou isso daí final de dezembro, acho que foi. A gente já estava entrando de férias já. E aí eu fui atrás para me informar e me interessei e me inscrevi como pessoa física. E aí trouxe para a nossa primeira reunião do NIT aqui no campus para conversar sobre a possibilidade do encontro de colegas no ecossistemas de inovação. Não sei se alguém do grupo aqui já participou de algum, mas eu achei algo interessante, fui atrás para ver como é que funciona. Teve 2 reuniões já no mês de janeiro, que até estão disponibilizadas em 2 gravações do YouTube, falando sobre como é que funciona esse encontro. E eu achei interessante e trouxe para a nossa reunião aqui, para a gente fazer esse encontro aqui em Frederico também. Qual é a ideia desse encontro? Ele vai ser o terceiro evento desse encontro de colegas. O primeiro foi em 2022,
O ano passado teve um e agora 2024 está sendo o terceiro momento. Até este momento já tem 216 municípios inscritos para serem hubs locais do encontro. E a ideia é promover um encontro de colegas que trabalham com inovação ou atuam com inovação em cada um desses municípios, para que se possa trocar ideias, informações sobre os seus ecossistemas locais. E eu gostei da ideia, e o pessoal aqui, a gente vai tentar fazer, não sei se vamos ter sucesso, mas vamos tentar fazer, que é de tu fazer um encontro literalmente informal, não é algo formal, com o logotipo da instituição, não. É um encontro informal, preferencialmente num local que seja informal também para todos. E a ideia é realmente essa, é trocar informação, trocar nome, trocar contato, trocar ideias, num momento que possa ser descontraído para todos e funcional também. Nessas duas reuniões que teve por YouTube em janeiro, eu participei delas, o pessoal trouxe alguns modelos de como funcionou no ano passado, e eu achei bem interessante. Teve grupos, algumas cidades que fizeram no local mais formal, no auditório, e teve grupos que se encontraram num bar, numa cervejaria, numa cantina, em locais bem descontraídos para funcionar. Algumas cidades teve mais de 50 pessoas, teve cidades que tiveram 5 participantes só. E diz que funcionou, que a ideia ela é bem interessante. É um evento que ele é, a princípio, nacional. A data sugerida é 6 de abril, mas não são todas as cidades que vão executar no dia 6 de abril, tanto que eles já deixam ela aberta para que aconteça entre o primeiro sábado de abril ao longo do mês de abril ou maio, ou seja, não precisa ser no dia 6 de abril, pode ser em qualquer outro momento, mas que ocorra entre o mês de abril e o mês de maio e que seja reportado para a organização central, de maneira que possa ser computado o evento como um todo. Outra coisa que é interessante também é que o evento ele não é promovido por uma entidade, ele está sendo promovido por um grupo de pessoas, né? Tanto que na lista dos municípios, se vocês olharem, eu mandei o link para vocês, está o estado, o município e a pessoa que estaria responsável no município para ajudar na organização. Aí aqui está, no 123 está Frederico, aí por enquanto só estou eu vou chamar depois o pessoal para que se inscreva também. Tem um formulário de inscrição para quem vai se voluntariar a organizar os hubs locais, e tem um formulário padronizado para as inscrições dos participantes em cada hub, para que depois o pessoal na Nacional possa fazer uma contabilidade de quantas pessoas deu ao todo nos encontros, né, mas para que cada município também possa controlar quantas pessoas participaram, de onde é que são, qual é a procedência delas. É um modelo de formulário editável, e tanto que eu vou editar para incluir aquelas informações que o Anderson solicitou, né, mas é uma ideia boa, então só aproveito o momento para trazer essa ideia para vocês e antecipar. Frederico aqui, nosso grupo do NIT vai tentar organizar, ainda não conseguimos definir o dia, mas já definimos que provavelmente vai ser numa sexta-noite, e o local, a princípio, o Boliche Moinhos, que é um local novo que abriu esse ano aqui em Frederico, que é um boliche que abriu dentro de um antigo prédio de um moinho de trigo. Então, é um ambiente bem diferente. E aí agora o nosso próximo passo vai ser definir a data e começar a correr atrás de colaboradores, fazer convite e essas coisas. A ideia também de ser num local informal, porque aí cada um cuida da sua comanda, não tem custos
né, para a instituição em si e nem para nenhum dos voluntários que está organizando. Obrigado, Cristiano. O Cristiano já tinha conversado comigo, nós já tínhamos conversado. Então, pessoal, é mais uma ação, né, de um ambiente de inovação nosso, lá da Frederico, também fazendo outras ações. Né? Obrigado, Cristiano, por ter compartilhado. A professora Fátima também pediu a palavra. Professora Fátima? Oi, 2 assuntos bem rapidinho. Assim, é bom tu trazer isso, porque eu também havia esquecido, Cristiano, como o Henry Suzuki é nosso parceiro de longa data, né? Já esteve no Instituto em diversos campi. Ele pediu que eu organizasse aqui em Santo Ângelo e eu fui atrás do pessoal do Parque Tecnológico para nós nos reunirmos, né? Também como o pessoal do NIT aqui, eu ainda nem comentei com eles, porque foi há poucos dias que ele entrou em contato comigo. Tá? E outra questão, eu não entendi direito essa minuta do edital. Eu perguntei ali até o edital, poderia explicitar melhor o nome do edital que está se percorrendo os campos para discussão, porque eu não fiquei sabendo do que eles estão. Não é edital, Fátima. Estou falando do que nós enviamos, do que o grupo fez e enviou para os campos em discussão, é esse, né? É esse. Tá. É uma minuta, tá? De um programa no qual a gente, desde o ano passado, porque é o seguinte, tá? Vamos dar um passo atrás para poder compreender. Hoje, na estrutura hierárquica, certo? Não existe uma FG ou qualquer outra situação para o NIT, ou para o núcleo de inovação, ou seja para o ambiente, ou seja para a incubadora, ou seja para o LabMaker, correto? Sim, correto. Para que isso aconteça, o diretor do campus ou a reitora, através de um canetaço, vai dizer: vou tirar o CD da função, vou pegar aqui, do Henrique Tamioso, porque agora eu vou dar essa FG para a inovação. Não vai acontecer. Então, nós nos espelhamos no pagamento dos coordenadores da pós-graduação, que eles têm um projeto, uma ação, e propomos um projeto, uma ação para pagamento das ações, né? Um programa que vai ter, digamos assim, como é que eu vou dizer, a formalização e a obrigação nesse momento de tu satisfazer os requisitos para receber essa bolsa para o presidente ou a presidente NIT de cada campus, certo? Num valor de R$900, foi o que nós propomos, sendo que 50% desse valor será pago pelo campus e os outros 50% é pago pela PRGI, pelo orçamento nosso, tá? Essa foi a proposição que foi feita pelo IGT, e a IGT apresentou essa minuta e agora está sendo discutido pelos DPEPs em seu respectivo campus. Certo. Esclareceu. Obrigada. É isso aí, Fátima. Tá? Mas eu acho que a fala da Fátima, não sei, Fátima, estão discutindo aí no teu campus? Aqui eu não escutei falar nada. Pois é, por isso que eu perguntei, aqui também não. E aí eu já sabia dessa história, né? Eu já sabia dessa bolsa, mas aí eu me lembrei dela. Nós falamos isso no Isso, né? Só que daí eu lembrei que ninguém discutiu. Pelo visto, Santo Ângelo também não. E eu pergunto, nos campi de vocês, isso foi discutido? Vocês ouviram falar nisso? Eu acho que, se eu não me engano, eu vi que Jaguari conversou com isso, que o Henrique, né? Aqui, eu até agora vou sair daqui e vou lá conversar com o Juliano, porque... E dia 15 é a reunião do CAPEP, que os DPEPs voltam com a decisão do campus. Em São Borja foi compartilhado um e-mail com a lista de todos os servidores, pedindo a colaboração própria por e-mail, né? Os comentários estão sendo enviados, se houverem, para a DPEP, né? DPEP que compartilhou e divulgou. Mas isso é interessante, nós, como ambiente de inovação, chegarmos e conversarmos para ver como que é a situação do nosso campus, né, dessa discussão. E previamente, a Franciele, a gente teve aquela primeira semana ali da aula inaugural, que a gente fez um pitch, né, de todos os projetos de pesquisa e extensão e inovação que estão no campus.
Aí ela já mencionou com esses coordenadores de projetos, né, a participação e colaboração nessa minuta. Foi assim, não houve um encontro. Não é só para a gente saber o que está sendo discutido, né? Perfeito. Não é cobrar de ninguém, porque eu estranhei que eu não tinha entendido direito o que era ali. Não, essa é a situação. E foi enviada agora essa discussão, né? Finalizou ano passado, e nós enviamos então essa minuta em fevereiro para os DPEPs poderem discutir com os seus respectivos campos. Qualquer dúvida, a gente está à disposição para alguma dúvida que vocês tenham e que não consigam conversar no seu campus, a gente pode conversar com vocês também, tá? Em resumo, é isso, tá? Obrigada, Anderson. Certo, pessoal? 1h40 de reunião. Pessoal, mais alguém com algum assunto específico, tá? Lembrando que a gente vai ter agora, né, reuniões específicas e temáticas de cada tópico, né, de cada grupo de trabalho que atua no nosso ambiente de inovação. Então, vai ser muito mais explorado o Bye Bye Boss na comissão, sobre o NIT, né, sobre depois os eventos de cultura maker dentro dos lab makers, para que vocês entendam, né? Então, a gente quis dar um panorama geral, e também não esquecendo que nós conversaremos com cada campus a partir de março e durante todo o mês de abril, para nós sabermos, por exemplo, como é que está o NIT, a incubadora e o FMaker lá em Júlio Castilhos. Agora está aqui a Ivete lá, como é que está em Santa Rosa, como é que está em São Borja com o Bruno Frank, como é que está em Frederico do Getúlio, o Rangel e o Cristiano, certo? E nesta reunião, para que vocês entendam, nós estamos fazendo um resgate aqui na reitoria, no NIT, reitoria e o professor Thaís, da participação de cada campus, certo? No nosso ambiente. Quer dizer o seguinte, né? Por exemplo, vocês têm a ideia de quantos alunos, colegas e público externo participam das atividades que são organizadas por cada campus, né? Para que a gente possa ter assim, como é que está lá o NIT tal, como é que o NIT lá consegue ter, né? A gente quer trazer números, né, pessoal? Trazer ações, porque tem várias ações dos nossos colegas que são excelentes, podem ser replicados, né? A própria Camila lá da Júlio Castilhos comentou, a Vivian lá em Jaguari também tem várias ações, o pessoal de Santa Rosa tem ações excelentes, de São Borja, de Frederico. Então nós é compartilhamento, né? Nós trabalhamos em rede, né? Em rede. Então a gente tem que compartilhar aquilo que dá certo, aquilo que deu tudo errado para que o colega não faça, que a gente achou que ia fazer uma coisa e não deu nada certo, tá? Essa é a nossa ideia. A ideia é de se apoiar, né? De pegar um evento já que já foi testado num campus e já ver o que acontece e replicar no campus, tá? Essa é a ideia, tá? A gente está aqui para isso, é para ajudar e para auxiliar. E por último, pessoal, eu só quero avisar vocês que eu não esqueço de vocês, tá? Às vezes eu não respondo na hora, mas é que às vezes as demandas são muitas, tá? Eu tive uma reunião hoje de manhã com o NIT São Vicente e depois com o pessoal do Soul Summit ainda de manhã, e eu ainda não consegui devolver uns arquivos que foi solicitado pela manhã, porque a gente sai de uma reunião, começa outra, e já estou conversando com vocês agora. Em algum momento a gente vai responder, e vocês sabem que vocês têm total liberdade de mandar o segundo e-mail, de mandar a segunda mensagem, se eu por acaso, eu ou a professora Thaís, né, nós não responder vocês, tá? Que às vezes é uma reunião atrás da outra, é uma organização, é um planejamento, é um evento dentro disso. E além disso, né, eu e a professora Thaís ainda estamos em sala de aula. Eu na segunda-feira estou o dia inteiro em São Vicente do Sul, e a professora Thaís no momento está em Júlio Castilhos na segunda e nas quartas. Então também a gente tem essas divisões também de carga horária em sala de aula, além também da parte aqui da reitoria. Então, pessoal, podem ter contato conosco, podem enviar mensagem 2 vezes, 3 vezes, tá? Não tem problema. Estamos à disposição. E peço desculpas qualquer coisa se não conseguir respondê-los ou atender a demanda de vocês com uma certa urgência, conforme vocês tinham a necessidade. Certo, pessoal? Isso. Encerramos por hoje. 1h43. Então, pessoal, eu agradeço, tá? Eu vou gravar, depois eu vou subir para o YouTube do NIT, certo? E depois eu vou colocar o link à disposição e repassar para aqueles colegas que não puderem participar. E tudo aquilo que é importante, que eu preciso da ação de vocês, eu, professor Thaís, vamos escrever e-mail e vamos enviar para vocês terem essa consciência. Certo?
Um abraço, Bate pessoal. uma Muito obrigado foto pelo tempo de vocês. bate uma foto para as evidências aí. Hã? Bate uma foto para as evidências aí. Bater uma foto para as evidências. Espera aí. Vamos lá. Quem está aqui? Nós estamos em 20. Deixa eu aumentar meu Eles não quadro. têm evidência. As câmeras aí, Tem que pessoal. mandar foto, porque a gente tem que justificar que a gente está em PGD, tem que justificar que participou da reunião. Inclusive, Não. tem que ter ata também. Agora é que eu vi. Nós falamos o nome do Márcio lá de Santa Rosa e ele apareceu agora. Né? Eu acho que ele concordou aqui no que a gente definiu antes, né? Não, eu demorei um pouquinho para entrar porque a internet aqui no laboratório é complicada, mas eu já estou um bom tempo aí só escutando. Não, a gente citou o teu nome, Márcio, e como tu não falou nada. Sim, nisso eu recebi um pessoal aqui no laboratório, também tive que dar uma atenção no meio da reunião, mas depois eu vejo o que aconteceu aí. Tranquilo. É só dizer sim que tá tudo certo, não tem problema nenhum. Tamo junto, tamo junto. Tá, pessoal, então eu vou tirar um print, tá? Em 1, 2, 3, foi. Aí, tirei o print, muito obrigado. Não vou passar no Photoshop, tá? Assim como está deixado. Falaram umas 4 vezes do Fumagalli no chat, ele não viu. As credas. Feito, pessoal. Um abraço pra vocês. Boa tarde pra vocês. Até mais. Tchau, tchau. Mm-hmm.